Olá! Oi, gente! Oi! Tudo bom? Pessoal, voltamos então com a gravação dos vídeos do Bate-Papo Enneagrama, com muita alegria e muita vontade de compartilhar. Dessa vez a gente vai fazer uma série de vídeos falando dos caminhos de transformação. Então, a gente já gravou ano passado, 2019, uma série de vídeos sobre autoobservação, falando um pouco de cada tipo, falando dos instintos. E agora a pergunta que nos norteia em todos esses vídeos que vem pela frente é: descobri o meu tipo e agora? O que faz, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa própria experiência, de o que faz depois de ter contato com a sabedoria, né, do Enneagrama, com esses ensinamentos, como que foi na nossa própria vida e tem sido esse caminho de andar, né, pela vida, conhecendo essa mandala, no que nos ajuda. E depois a gente vai gravar um vídeo para cada eneatipo, falando só dos caminhos de crescimento. Então, dicas, né, de caminho de crescimento e transformação para cada um dos eneatipos. De novo, a gente vai manter essa coisa de ser bem informal, é um bate-papo. Então, a gente deixa isso sendo construído aqui e, ao mesmo tempo, sendo gravado, né, para compartilhar. E a gente também aprende muito com essa troca. Então, é isso aí. Então, para começar, queria que a gente compartilhasse um pouquinho como é que foi a nossa própria experiência, qual vocês acham que são os primeiros passos, assim, as primeiras reações que acontecem quando a gente percebe o nosso próprio eneatipo. Quem quer compartilhar? Eu acho que posso começar por como foi comigo, né? Eu vejo que muitas vezes tem pessoas que elas podem negar e falar, não sou assim. Comigo, na verdade, quando eu entrei em contato, acho que eu já tinha até comentado, foi uma coisa do agora eu estou entendendo algumas coisas ou por que eu sinto alguma coisa ou reajo de alguma maneira, assim. Então, para mim, foi algo de aceitação, de consciência primeiro, de entendimento e um alívio, assim. Acho que foi o meu processo. E aí foi depois o processo também das pessoas que começaram, a minha volta mesmo, né? Assim, de eu começar também a entender algumas reações das pessoas, que às vezes me incomodavam, ou, enfim, algumas reações que me machucavam. Então, aí eu comecei a ter mais entendimento, assim. Então, para mim, foi nesse processo. Quem mais? Vamos quietinho hoje, né, meu? Vamos... Então, na verdade, quando eu descobri o Enneagrama, o primeiro momento, assim, houve um certo entusiasmo, assim, nossa, que legal, cara, isso aqui é uma coisa que descreve e tal, não sei o que, não sei o que. Mas, na sequência, vem uma negação. Puxa, cara, eu tenho isso daí mesmo, né? Eu sou desse tipo, eu faço isso aí mesmo. E você começa a ter uma luta, né, interna entre o que você achou de luz nessa descoberta, que é bacana, e algo que você fala assim, cara, tem umas sombras minhas lá que eu não, isso aí eu não tenho não, cara. Então, tinha um movimento assim de negação e eu demorei muito para perceber, né, como um tipo 9, por exemplo, a questão de esquecer de mim mesmo. Então, assim, o esquecimento de mim mesmo foi algo assim, que a gente fala da preguiça, né, do tipo 9, mas não, a preguiça no sentido dele, né? Ele esquece de si mesmo. Ele tem gás para fazer tudo, mas para ele dar uma esquecida. E foi muito difícil admitir isso, assim, demorou muito. Então, quando a gente fala nesse processo, os primeiros passos, a questão da aceitação, olha, aceita, entende, observa bastante, né? Muitas vezes a gente tem pontos cegos e aí é legal talvez perguntar para outras pessoas que te conhecem, cara, eu tenho esse comportamento, costumo agir assim, porque tem muita coisa que tá evidente para todo mundo, mas só para a gente não tá, a gente não enxerga, né? E aí vem, assim, acho que a questão da sequência da compaixão e acolhimento, tá? A hora que você aceitou, tá, trata com amor isso daí, né? Porque eu já vi gente que assim, acabei de descobrir meu tipo, tá, e agora? Eu quero resolver isso, uma ansiedade para fazer, e demora. Você tem que digerir isso, né? Tem um processo é como se você tivesse colocado um bolo no forno, ele precisa esquentar, ele precisa crescer, assim,
Tem gente que na ansiedade, dependendo do tipo, ele já quer resolver para onde, tá? Agora eu tenho um problema para resolver, eu quero resolver, e não é bem isso. Paciência, né, de aceitar essa jornada, né, que cada tipo aí tem uma jornada, né, de desenvolvimento. Basicamente, e começa com uma observação, uma aceitação, uma compaixão. Uma coisa bem interessante que o Lu trouxe, que eu observo, assim, a gente conhece um pouco da essência, conhece os comportamentos. Acho que o mais difícil da gente aceitar e admitir é quando a gente vai olhar lá para as paixões, né? E aqueles nomes, assim, é uma coisa que choca. E às vezes tem até aquela questão, nossa, eu quero ser qualquer coisa, isso eu não sou, porque normalmente é um ponto cego muito grande que a gente tem quando tem pouco trabalho de autoobservação, no início de um trabalho de autoconhecimento. Então, assim, nossa, eu não sou, eu não tenho avareza, eu não tenho inveja, não tenho preguiça, eu não sou agressivo, não, às vezes uma resistência, né, de aceitar aquilo, e ao mesmo tempo entrar numa questão de autocobrança maior para poder reforçar, na verdade, aí que só reforça a personalidade, que é agir conforme a essência. Ou se apegar, né? Ver a essência e acha tão lindo, e é lindo realmente, olha aqui e fala, ai, que lindo, eu sou isso, né? E daí eu fico tentando ser aquilo que, na verdade, a personalidade já está tentando, né? Ser aquilo de uma forma falsificada, né? E daí, realmente, só quando a gente aceita e começa a adentrar no caminho de aceitar as nossas sombras, nossos monstrinhos, que a gente, de fato, adentra no caminho de desenvolvimento que vão dar os passos para as transformações que vão se abrir. Então, a aceitação de tudo, acho que é a primeira porta, assim, de tudo mesmo, tanto do que eu vejo de beleza que vai nortear, né, de essência, mas assim, ao mesmo tempo com muito pé no chão sobre o que eu enxergo agora, nesse momento em mim, porque senão não tem caminho, né? Interessante, né? O agora, observar do que eu descobri, o que eu consigo já lidar, né? Porque é muita coisa, abre um leque, assim, um gigantesco. Você fala assim, do que eu peguei agora, tenho por onde eu começo, por onde eu passo mais fácil, né? Muitas vezes você olha assim, essa parte aqui eu estou percebendo que eu consigo até entender, consigo fazer movimento. Não ficar se culpando, né? Até o Felipe falou bem a questão dos próximos passos na outra conversa que a gente teve, né? A gente não antecipar, né? Você já quer sentar lá no primeiro banco já, e não é assim. Calma aí, cara. Viu agora? Você está entrando de entrada aí. Eu acho que uma coisa que eu achei legal e quando eu fui, eu conheci o Enneagrama de uma forma e quando eu tive contato com outras escolas de Enneagrama, Nicolai, né, em comum nosso querido aí, ele tocou muito no ponto de nível de consciência. E a Rê também falou um pouco sobre isso, o Luciano está falando um pouco agora dessa escala, né, de eu não querer chegar direto lá na essência, direto no... E eu lembro muito bem que ele falava assim, você está no nível 7, 6 de consciência, a hora que você conhece o Enneagrama, você acha que você está no 2. Então você fala assim, comigo meio que aconteceu isso, porque você fala, nossa, olha como é bonita essa personalidade, eu faço tudo isso que mais ou menos a Rê falou, né? Tem essa essência maravilhosa, essa coisa, né? Ao mesmo tempo uma cobrança também, olha quanta coisa errada que eu tenho para me... então eu acho que o nível de consciência, o quanto a gente conhece de nós mesmos, o quanto a gente está íntimo dessa personalidade que a gente tem, né? E conhecendo ela, entendendo ela, como ela funciona. Muitas vezes o primeiro, e eu já vi isso acontecendo comigo, com várias pessoas, o primeiro contato que a gente tem com o Enneagrama é um contato que nós estamos muitas vezes com nível baixo de consciência. Vai depender do tanto de trabalho que eu fiz anterior, de terapia, enfim, de vários momentos de autoconhecimento. E para mim, o primeiro contato com o Enneagrama foi com um nível do auto-observador muito baixo, eu acho. E eu tinha o meu auto-observador muito baixo, eu não entendia muito claramente quem eu era. E eu achei legal aquela personalidade, sabe? Ele falou, tipo 5, é legal esse tipo 5, assim, ele sabe, né? E aí foi aquela coisa de
achar que você estava num nível baixo de consciência, mas achar que você está já lá em cima na consciência e falar assim, nossa, sou quase um iluminado já, né? Então, para mim, o Enneagrama, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente está falando desse autoconhecimento, é difícil a gente chegar perto dele sem entender qual é o nível de autoconhecimento que a gente está. Dependendo do nível de autoconhecimento que eu tô, eu chego ou adoro a personalidade, ou começo a me cobrar demais porque eu tenho que melhorar logo e chegar naquela essência. Para mim, eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Essa O questão início do do Enneagrama. adorar, você colocou, acho que é bem legal, né? Porque tem gente que se identifica tanto com a personalidade que começa a endeusar aquela, pô, eu sou esse tipo, eu quero ser esse tipo, ou seja, eu não vou mudar nada, esse é o meu jeitão e tá beleza. E isso é a proposta inversa que o Enneagrama pede. E lembrando dos princípios lá que eu não sou um tipo 9, eu estou um tipo 9. Na verdade, o Enneagrama vem mostrar tudo que você não é, né? Na verdade. Na verdade, na essência, a gente é o oposto do que a gente está manifestando na casca, no dia a dia. Lógico, existe uma cópia muito mal feita do que a gente é lá dentro, né? Eu quero ter harmonia, eu quero ter paz, mas faço isso de uma forma falseada, né? Na verdade, não verdadeira comigo mesmo, e onde eu não me incluo nessa paz, né? Então, assim, não faz sentido. O grande fala assim, cara, a casca não é você. Ela está em você, né? Tanto é que a gente vai trabalhando e a tendência no processo de desenvolvimento através disso é você se libertar dela, não no sentido assim de não ter, ela tem uma função, ela tem um papel de proteção e ela tem, mas é no sentido de assim, olha, eu não estou escravo dela, né? Eu tenho como integrar essa personalidade e ser maior do que ela através da minha essência, né, de quem eu sou. Sim. E essa é a riqueza e a beleza do Enneagrama, né? E que muitas vezes é interpretado de forma bastante equivocada, que fica só nesse viés da personalidade, reforçando e criando justificativas, né? E aí eu fico cada vez mais aprisionado nisso. Então, tem um primeiro momento que eu preciso aceitar, sim, reconhecer, me ver naquilo, porque sem isso não tem transformação. E o segundo momento que é também dizer eu não sou isso, ao mesmo tempo, né? Que eu sou, eu não sou. Eu estou, mas eu não sou. Porque senão fica só justificando. Ah, eu sou assim porque eu sou tipo 5. E aí eu fico ali sentada no cantinho do conforto. E aí eu olho porque o Enneagrama, ele é uma potência, né? Porque a gente não conhece só sobre nós, a gente também começa a entender como as outras pessoas são. Isso pode ser uma bênção, criar pontes, mas se eu não tenho um trabalho pessoal, ele cria mais muralhas ainda, que cai nessa questão do entendimento só racional. Então eu funciono, eu estou fazendo isso porque eu sou um 5, e você está fazendo isso porque você é um 8, porque você é 9, 9 funciona assim mesmo, tá vendo? Olha o seu 2 aí agindo. E aí isso cria muito mais afastamento, que é totalmente o contrário realmente do que essa ferramenta vem nos provocar. Né? Por isso que essa pergunta aí agora, eu acho que faz muito sentido, né? E acho que é legal que a gente é o nosso objetivo aqui, porque muitas vezes as pessoas ficam procurando em livros ou vão fazer um curso e param aí e podem cair nesse estereótipo todo. Só que todo esse trabalho de desenvolvimento mesmo pessoal, de processos aí para sustentar tudo isso, até da autocompaixão, de entendimento, é aí que vai gerando essa transformação. Para entender, que é o que a gente estava até comentando, né? O Enneagrama como um mapa muito certeiro para a gente chegar, é lá que eu preciso chegar, então eu estou entendendo aí qual é a minha paixão, qual é o meu vício emocional, qual é o meu instinto aí dominante que está me segurando, que está me possibilitando, mas também eu tenho que entender acho que o Lúcio tinha falado, qual é o meu histórico de vida, ou qual é o meu momento hoje, né? Que aí é encaixar isso dentro do meu momento. E aí a gente vai olhar para a nossa história pessoal e trabalhar muitas vezes conciliando outras terapias, outras formas, que a gente vai aprofundar depois, porque isso vai potencializando e sustentando mais ainda, né, esse processo. E é curioso porque quando a gente olha para o nosso momento atual, a gente vai ver que o que está empacando e dificultando um próximo passo, geralmente também a gente encontra na própria questão da nossa personalidade, porque está sempre tudo envolvido, né? Tudo tem relação com os nossos medos, com as nossas questões de personalidade, né? Então,
É bem interessante isso mesmo, assim, e entender que eu acho que assim que muito claro de entender que o Enneagrama ele não vai fazer nenhum trabalho para nós, né? Então, o Enneagrama não vai lá arrumar a casa, o Enneagrama não vai resolver a nossa vida, conversar e né, com quem precisa ser conversado, com quem precisa ser dito, né? Então, eu acho legal, Monique. Ensinamento valiosíssimo, assim, né? Eu e o Lu estávamos conversando antes de começar a gravar. A gente falou assim, bom, eu acho que conhecendo o mapa ou não conhecendo o mapa, não tem escapatória. A gente vai lidar com as questões da nossa personalidade durante essa vida, né? Eu acredito que conhecer o mapa nos traz mais consciência para passar pelos desafios, né? Mas ainda assim, o mapa não vai resolver as questões. Então, cabe a nós sempre, né, agir. E na minha situação, só colocando uma coisa que eu gosto a Beatriz Chestnut, né? Não sei como é que pronuncia, ela fala em 3 momentos, assim, ela fala de um momento de autoobservação, autoquestionamento e autodesenvolvimento. Então, como a Rê falou antes, fundamental entender, primeiro tem que identificar onde é que eu estou presa, né? E depois abrir esse espaço de reflexão do porquê que eu faço isso que eu faço, e depois vem esses caminhos de como é que eu saio desse lugar, né? Eu vou trazer uma questão, assim, bem particular minha, que, assim, eu conheci o Enneagrama, basicamente, acho que uns 2 anos depois que eu me tornei mãe. Então, assim, a vida, ela vai trazer os desafios pra gente, né? Então, assim, a questão a gente já está em sofrimento. Eu já estava em sofrimento. Então, conhecer o porquê que foi tão difícil para eu me tornar mãe, né? Então, conhecer o Enneagrama no primeiro momento foi assim esse alívio de dizer, entendi, como um tipo 5, toda a dinâmica que tem um 5 realmente tem uma dificuldade de doação para o outro, de, né, ter uma empatia. E num segundo momento fala assim, ok, mas eu não quero essa limitação, né? Eu estou sofrendo por não conseguir me conectar o suficiente com meu filho, com meu marido, então o que eu preciso fazer? E aí caminhar mesmo, né? Então, aí que a gente vai entrar depois trabalhando todos os tipos, né? Com o mapa na mão, né? Dá um certo alívio de entender a partir de uma outra ótica, porque daí a gente sai daquela coisa do que é senso comum, né? Isso já dá um alívio muito grande, né? Que toda mulher tem já instinto materno, né? A gente sai todo esse senso comum para entender de uma forma muito mais específica e particular qual é a minha dinâmica nisso. Aí tem as minhas questões, o meu histórico de vida, né? E aí o que trouxe para acarretar ainda, né, numa dificuldade maior. E aí percorrer o caminho, terapia, é o que é necessário. Eu acho que vale a pena falar, que eu acho que é interessante essa história, eu já até conversei com você algumas vezes sobre isso, e é uma coisa, explicar essa dinâmica da mãe tipo 5, para as pessoas entenderem, porque você está falando da maternidade, Enneagrama, mas como é que é essa dinâmica da mãe tipo 5? Mas de repente a gente pode entrar nisso quando a gente for gravar o vídeo do 5. O vídeo? Beleza. Tá bom. Eu imaginei porque, isso. Assim, eu acho que só para ficar claro, às vezes, para quem não... Essa falta de... A gente não quer se doar muitas vezes, né? Não quer se entregar. E na maternidade, na paternidade, é uma coisa bem difícil, né? Entender isso no prisma do Enneagrama, acho que é Mas acho que esse ponto que a Rê trouxe é fundamental, que é a questão... Quando a gente entende o mapa e quando tu te reconhece no teu perfil, tu traz aquilo para as tuas questões, não fica mais essas grandes ideias gerais, né? Esses conceitos de senso comum. O senso comum, ele perde um pouco o valor porque tu te apropria muito de como é que funciona o teu padrão, a tua dinâmica, né? Exatamente. E eu vejo que quando as pessoas entram em contato, assim, para mim foi isso, quando eu entendi esse mapa, é uma mudança de paradigma. É completamente outra coisa. Veja assim, quando a gente quer fazer uma mudança na vida, às vezes a gente vai mudar um comportamento, né? Vou mudar uma atitude. E sim, gera pequenos efeitos, eu vejo assim, alguns efeitos. Mas o Enneagrama é uma mudança de lente, é uma forma diferente de enxergar o mundo. E é bonito de a gente acompanhar quando uma pessoa está se descobrindo no mapa, porque justamente, né? Elas trazem assim, meu Deus, eu estou enxergando a vida de uma forma diferente agora, eu estou me enxergando de uma forma diferente, né? E aí a chance de transformação é muito maior. Eu acho que a gente pode...
ajuda, assim, a sustentar, né? Porque o sistema vai puxar a pessoa para o antigo, para a antiga forma, o antigo comportamento, a maneira que ela sempre agiu. E ela ter consciência que tá tudo bem, que é esse o caminho, né? Quando eu comecei a falar mais não, ou às vezes um pouco mais grossa, as pessoas começando, ai, quem é você? Ai, cadê aquela mata boazinha? E me gerava mais raiva ainda esse processo, e às vezes fazia querer voltar, e aí não, também eu preciso sustentar. Ajuda também a gente a entender que tá tudo bem, né? Esse é o caminho, é uma jornada que sim, gera desconforto às vezes, mas que isso vai gerando transformação e vai gerando, e à medida que a gente vai se trabalhando, a gente vai sustentando mais esse desconforto, e assim vai indo, né? É um processo. E depois vai ficando mais leve. Foi até uma coisa que eu comentei antes, que a gente estava falando, né? E o Luciano também já comentou um pouco. É aquela situação do teu nível, da tua capacidade de entendimento, né? Então, o nível de desenvolvimento proximal. Eu não consigo entender uma coisa que está lá no final da montanha. Então, eu não consigo subir a montanha pulando. Eu vou ter que ir até o primeiro acampamento. E às vezes, o sofrimento de eu querer subir a montanha de uma vez, o Enneagrama ele pode trazer um pouquinho disso, que é eu querer já chegar na minha essência de uma vez. Então, passo a passo, né? Aí acho que uma palavra que tem se falado muito é compaixão, amorosidade, autoaceitação. Então, entender que esse despertar que dá, às vezes ele vai ser muito forte, você vai querer subir muito rápido, e não dá, é passo a passo. Então, foca naquela prática que você percebeu, ou naquele momento que você percebeu, aquela situação, aquele teu hábito, aquele teu comportamento que mais estão impactando na tua vida, né? E principalmente o legal do Enneagrama é que às vezes ele mostra de início, pelo menos para mim foi interessante, hábitos seus que você acredita que estão sendo benéficos para você, né? E você reforça eles por causa que a personalidade quer que você faça isso, mas na verdade esses hábitos eles estão te prejudicando em algumas coisas, né? Então, às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez quando conhece o Enneagrama. Então não, vai com calma, vai com amor, vai tranquilo, dá o primeiro passo, vê qual que é a primeira situação, né? E aí o processo vai acontecendo aos poucos, né? Com intensidade, mas aos poucos. E como dica, eu acho assim para as pessoas é focar, o que a maioria, né, dos ensinos aqui indicam, é focar na virtude, né? Focar, se fosse, eu pelo menos diria assim, se for para trabalhar tudo que o Enneagrama abre, assim, começar a trabalhar com flechas, que depois a gente vai entrar em cada um dos tipos, falando um pouco das flechas, mas também identificar principalmente a paixão do ego, que é esse vício emocional, e como é que eu trago mais a virtude para minha vida, né? Então, é como se fosse martelar o contrário, sabe? A gente já está atuando naquela paixão, né? Está atuando naquele vício emocional. Quando eu realmente reconheço, percebo, acolho com amor e percebo que isso existe em mim, é como é que eu começo aos poucos e trabalhando, trazendo mais a virtude, né, para a vida. E eu acredito que também isso é muito importante, e também ficar atento, né, a esse vício mental mesmo, assim, qual é a crença limitante que eu tenho sobre a realidade que está tampando outras formas, outras realidades, outras formas de enxergar o mundo. Então eu enxergo só isso aqui, sendo que tem outras possibilidades. E aí eu começo também se eu focar nisso, na paixão, nesse vício, nessa crença limitante, e também, né, na que a gente falou dos instintos, a gente foca e a gente também vai mais direto e não fica perdido e rodando. E aí a gente vê as atitudes, né? E as flechas vêm como um caminho ali de atenção, qual é o ponto que eu tenho que, para onde eu vou acessar. Vale lembrar que dá pra gente... o processo, a gente estava falando da jornada, né? E muitas vezes as pessoas acham, agora tem um mapa, a jornada vai ser tranquila, vai ser bacana, vai ser suave. Não, né? Na verdade, assim, nós vamos enfrentar medos, nós vamos enfrentar dores, nós vamos enfrentar abandono, enfim, todas as dores que a gente criou, né, com a personalidade para proteger, a gente vai ter, aos poucos, tendo que enfrentar isso. Então, é comum que o processo seja um processo muito doloroso, um processo muito desconfortável, no sentido de autodesenvolvimento.
É aquela história de você romper mesmo com as cascas, né? E tem a questão também da gente tentar, muitas vezes, com essa abordagem, pular etapas, né? Que é o que ele estava falando, você vai pular etapas, é subir para cair depois, né? Porque não sustenta, não tem sustentação. Então, dar um passo de cada vez realmente é muito importante. Outra coisa que eu achei interessante que a Marta estava trazendo é a questão dos instintos, né? A gente sabe que a inteligência corporal, né, no centro dos 3 centros de inteligência, ela é predominante, né? Ela é muito forte, ela é muito mais rápida, ela é muito mais madura do que as outras duas. E ela está muito presente. Então, se você já conseguir observar como o seu instinto está te guiando, né? Para onde está o teu foco de atenção o tempo todo, o que você está buscando, naquela questão de eu preciso disso, né? E por trás disso tem lá, né, questões emocionais, questões da infância muito profundas lá que precisam ser trabalhadas. Já ajuda bastante, né, no teu dia a dia você começar a mexer nisso, regular um pouco mais isso aí, né? Tirar esse exagero de coisas de foco de atenção em algo que está faltando nas outras áreas, né? Então, conseguir perceber isso, acho que tem a ver com presença, né? Nós observamos que cada vez que a personalidade entra em ação, a gente tem presença, a gente é meio que sequestrado daquele lugar de onde a gente está, a gente não está lá exatamente, você está lá, mas está pensando em alguma coisa, se é algo do corpo, você está lá, mas é o corpo que está te levando, você não está presente. Então, a gente ficar esperto quanto às armadilhas que a personalidade tem para tirar a gente do aqui e agora, tirou. Aí você não está vendo, você não está vivenciando aquele momento de verdade. E depois fica aquela questão, passou, eu não vi, né? E não entendi por que aconteceu aquilo, enfim, coisas do tipo. Acho que tem a gente estava conversando, dá para introduzir, a gente vai trabalhar isso melhor nos tipos, mas que é fundamental para o início, que é pensar que você vai ter que desenvolver os 3 centros de inteligência, né? Então, assim, é impossível para qualquer tipo, né? Um desenvolvimento sem trabalhar a consciência física, corporal, né? Sem o autoobservador, sem uma capacidade meditativa, uma capacidade de trabalhar mesmo o observador e uma capacidade de trabalhar o teu emocional. E a gente sabe que são coisas que demandam, né? Tem trabalhos específicos e depois a gente vai trazer algumas coisas dessas, mas esse é o trabalho fundamental e é percorrer esses caminhos. E aí a gente vai falar como cada tipo tem preferências, né? A gente acaba tendo preferências para trabalhar certas coisas e deixando aquilo que é mais desconfortável de lado. Sim, sim. Então, isso é a riqueza do Eneagrama. Ele vai dizer, não, peraí, para você é exatamente isso aqui que você tem que trazer para a sua vida, trabalhar, né? E o como também, né? Qual é a prática? Porque sempre a personalidade vai querer aquilo que é mais confortávelzinho, vou ficar aqui. E às vezes me dissociando cada vez mais da realidade e fortalecendo a minha personalidade, né? E acho que foi até você mesmo que falou, como é engraçado, né? Quando a gente recomenda algumas formas de terapia ou, enfim, de autoconhecimento que são específicas para aquele tipo, a rejeição, muitas vezes, que o tipo tem, né? Ou, às vezes, a paixão... foi a Marta? Ou, às vezes, a paixão que a pessoa pode ter por determinada prática que tem muito a ver com a personalidade dela. Então, é legal entender isso, e entendendo o Eneagrama, a gente vai entender os caminhos. Muitas vezes, eu vou para uma prática que ela vai reforçar a minha personalidade, ela vai reforçar o meu modelo mental, né? A minha fixação mental em determinada coisa. E como às vezes eu brinco assim com alguns amigos, alguma coisa, né? Putz, é zona de conforto. Por quê? Às vezes você vai para determinados lugares, você tá lá na maior vibe espiritual, todo mundo que tá ali tá desenvolvendo, o pessoal caminho, né? Todo mundo pratica alguma coisa, mas aí você começa a olhar pro lado e fala assim, peraí, mas aqui é muito fácil para mim, é muito confortável, né? Então, às vezes a gente está em alguns caminhos que eles estão, se a gente não tiver nessa presença, a gente começa a trilhar um caminho que beleza, tá ok, vamos aqui que aqui tá legal, mas na verdade aquilo tá só sendo mais do que é a minha fixação mental, das minhas paixões, tá me trazendo mais do mesmo da minha personalidade. E como é que eu posso observar? O instinto também, né, Fê? Isso é importante. Isso. Que o instinto, ele é muito nutrido pelas escolhas que a gente faz. E às vezes a gente está lá achando que está trabalhando uma questão e você está ali fazendo uma coisa que parece que, mesmo que seja espiritualmente, que seja uma coisa elevada, mas na verdade você está ali nutrindo o seu instinto a rodo sem nem perceber. Né? Exatamente isso.
nessa autodescoberta do Enneagrama, como a gente vai perceber isso, né? Então, às vezes eu tô fazendo um caminho que eu falo, nossa, esse aqui é o caminho. Aí, de repente, você olha e fala assim, opa, tá na zona de conforto. É só mais do que eu quero realmente, né? E não adianta, o caminho de desenvolvimento pessoal, né, de retorno para essa essência tem a ver com empenho, né? Tem a ver com esforço, tem a ver com sair da zona de conforto. Isso vale para todos os tipos, né? Se tiver muito gostosinho, tem alguma coisa que a gente pode desconfiar, né? Não que precisa ser sofrido, não precisa ser penoso, porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente passa pelos obstáculos com presença, né? Respirando, entendendo o que está acontecendo. Mas exige sim empenho, né? E o Enneagrama traz autonomia pra gente, né? Entendendo o mapa, tu te torna dono do teu caminho, assim, tu tem mais chance, pelo menos, de ser teu próprio guia, né? Gente, tá acabando, menos de um minuto já foi. Hã? Ah, tá. Não, então só para a gente relembrar aqui, então tem algumas práticas que servem para todos, então principalmente esses de autoobservação, de respiração,